Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, pessoalmente no estúdio, o ministro André de Paula, ministro da Aquicultura e Pesca. Ministro, muito obrigado pela gentileza de vir aqui até o nosso estúdio, um prazer recebê-lo. Me permita dizer que a honra é minha e agradecer logo na partida por essa oportunidade que você me dá de participar do programa, da entrevista e conversar com muitos brasileiros que até não me conhecem tanto quanto vão me conhecer ao longo desses 4 anos. O senhor é um político experiente, quer dizer, já tem muitos mandatos, e já cumpriu, inclusive, funções no Executivo, né, no Executivo Estadual e tal, e tem experiência, inclusive, no Municipal. Esse desafio que lhe foi colocado agora de tocar uma pasta que foi recriada, e que, no qual havia uma certa polêmica, eu considero, a mim me parece que já está superada aquela questão sobre a importância de recriação do Ministério da Pesca, havia uma certa resistência do setor industrial. Mas eu lhe pergunto, como é que o senhor encara o desafio de recriar uma pasta tão significativa, tão importante, em um segmento tão heterogêneo como a gente tem aí, que é o setor da pesca? Veja, a essa altura da minha vida pública, são 32 anos e, como você disse aqui, muitos desafios que foram vencidos. Eu funciono exatamente a isso. Eu acho que o desafio é o combustível que nos faz melhorar, né? Eu sempre busco melhorar para vencer desafios. E esse é, sem dúvida, se não o mais importante, um dos mais importantes da minha vida pública, que tem 9 mandatos cumpridos no Legislativo e por 2 oportunidades eu pude servir ao meu estado na condição de secretário estadual. Uma vez da Agricultura e outra vez das cidades. Então, esse desafio é grande, porque você foi muito feliz quando lembrou, não é, uma das questões que, ao chegar no Ministério, mais claramente, um dos desafios mais claros e uma das angústias mais claras que eu percebi é exatamente essa dificuldade institucional, instabilidade institucional. A pesca e a aquicultura já foram cuidados no âmbito do IBAMA, no âmbito de uma secretaria especial vinculada à Presidência da República, já foi ministério, voltou a ser Secretaria Nacional, dessa feita vinculada ao MAPA, e agora tem a oportunidade de se afirmar institucionalmente, definitivamente, como ministério. Eu estou convencido, nesses poucos dias em que assumi a pasta, de que o presidente Lula acertou em ousar mais uma vez em consolidar essa compreensão que ele tem de que, como ele me disse quando me convidou, uma atividade que é importante para um país que tem quase 8.000 quilômetros de costa, que tem as maiores reservas de água doce, que faz do combate à fome uma prioridade, quando você sabe da segurança alimentar uma prioridade, quando você sabe que no mundo inteiro a principal fonte, a maior fonte de proteínas é o peixe, isso não ocorre nem de longe no Brasil. Então, uma atividade como essa, com esse potencial, precisa ser tratada como prioridade, com muito carinho. E o fato de estar na esplanada dos ministérios facilita muito, dá muita força, muito peso político, dá trânsito às demandas do setor. Como político, eu confesso a você que num primeiro momento, quando o convite chegou, eu me fiz questionamentos. Será que eu sou o melhor nome? Mas quero confessar a você também que muito rapidamente esses questionamentos foram todos embora. Porque quando você vê a pauta das principais prioridades do setor, você sente que isso que eu tenho, essa experiência no Legislativo, esse trânsito construído, o fato de que eu ali represento um partido que tem 42 deputados, 16 senadores, inclusive o presidente do Congresso Nacional, que é uma parte importante da base de sustentação política do presidente Lula, isso vai ser determinante para resolver questões de orçamento, questões de modernização do setor no arcabouço legal, questões que dependem de uma transversalidade da ação junto a outros ministérios. Então, ao tempo em que eu me sinto desafiado, eu me sinto também muito confiante de que vou poder, nesse processo de liderar a retomada da pasta, contribuir para o Brasil e, de forma muito especial, para esse setor tão importante que precisa de tanta atenção, que é a pesca e a aquicultura. Quando da construção da equipe ministerial, ainda na discussão do governo de transição, o presidente Lula várias vezes falou que gostaria que os cargos fossem ocupados e buscou isso por políticos, né? Essencialmente políticos. E a maioria do Ministério, de fato, ela é composta hoje por políticos e políticos hábeis e experientes. E aí, claro, a gente vê pela frente um dos desafios que o senhor acabou de citar aqui, que é a questão orçamentária. São só 200 milhões que estão destinados para a pasta.
Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão? Porque com 200 milhões fica difícil de executar qualquer política pública. Veja, a previsão inicial, enquanto éramos Secretaria Nacional, era muito menor do que isso, era 10% disso. Então já houve um avanço, mas continuamos muito aquém do que nós queremos ter. E é isso que me faz ter muita confiança de que eu posso trabalhar e realizar um trabalho importante para a pesca e aquicultura, porque questões como essa, o campo de luta, onde se jogam é no Congresso Nacional. Ter um partido por trás de você, uma bancada que se sente representada por você, faz diferença. Então eu tenho muito otimismo de que ao longo do ano, e sobretudo no trabalho de prospecção que nós vamos fazer na bancada, nos parlamentares de todos os partidos, nós vamos procurar construir mecanismos que estimulem deputados e senadores a colocar emenda parlamentar dentro do Ministério, porque isso nos dá condição de tocar programas que só com o orçamento que nos é cedido pelo Executivo nós não tocaríamos. Então, perceba que todas essas ações, elas demandam um trânsito político, uma experiência política, um conhecimento do Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, nos últimos 22 anos, eu fui líder do meu partido, líder da minoria, eu compus a mesa dos trabalhos 2 vezes, eu fui presidente de 3 comissões permanentes, inclusive uma delas, uma das mais importantes, ao meu ver, é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é uma comissão que requer de você uma capacidade de diálogo muito grande, porque lá ocorrem aqueles embates positivos entre aquilo que se chama comumente de bancada ruralista e a bancada ambientalista. E eu sempre me senti muito instigado em construir o consenso possível entre essas 2 bancadas. Uma coisa interessante é que quando eu fui presidente dessa comissão, por um acaso do destino, a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva. E isso me possibilitou uma aproximação que foi fantástica, né? Aprendi muito, trabalhamos muito conjuntamente. Ela esteve comigo lá na comissão e eu com ela no Ministério, isso ajuda muito. E aí sempre se fala que são 2 bancadas antagônicas, que quase que é impossível de se sentar à mesa para discutir, se chegar a um entendimento, mas quando a gente viu a discussão a respeito do Código Florestal, isso foi rompido, né? Porque foi possível avançar e encontrar um meio termo, quer dizer, um texto que pudesse talvez não atender toda a expectativa de um setor e não do outro, o que significa que é um bom equilíbrio. Deixa eu te dizer, pode parecer até rude, pode parecer até uma coisa primária, mas eu gosto de dizer que na política o diálogo é sempre possível, desde que você atenda às expectativas dos 2 lados. E há um determinado momento que você entende que você não resolve sozinho, então você precisa fazer concessões. Muitos perguntam como será a relação que nós vamos ter e que será seguramente muito civilizada e proveitosa com a ministra Marina Silva. E eu compreendo exatamente a função dela e ela compreende a minha. O que é um ministro? Um ministro é alguém que o presidente, que tem um compromisso com a nação, escala para defender os interesses de um setor. Então eu não espero que a ministra Marina Silva sente comigo e concorde com tudo que eu pretendo ou com os pleitos que eu levo. Ela precisa compreender a importância do que eu levo como reivindicação, ela precisa exercer aquilo que é a obrigação dela, fazer o filtro, ver o que é que ela compreende que pode, de alguma forma, contribuir para um prejuízo ambiental. Eu entendo essas funções. Mas há um certo temor do setor, ministro, é bom o senhor ter tocado nesse ponto, porque há uma compreensão de que projetos e licenciamentos ambientais podem ser atrasados e atrasando, inclusive, investimentos que são fundamentais e esperados aqui no país. O senhor acredita que, de fato, se possa passar e avançar nesta questão de uma maneira que consiga acelerar a liberação dos licenciamentos ambientais? O projeto que trata do tema, por exemplo, ficou trancado no Senado, na comissão do atual líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, quando ele era o presidente da comissão. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tudo isso gera uma certa apreensão do setor. Não, eu compreendo a apreensão, mas eu acho que a gente precisa compreender também que o país mudou. O país está se apresentando ao mundo com a nova cara. Esse país volta a considerar as questões ambientais prioridade. Esse país tem noção da responsabilidade que tem internamente e do ponto de vista do mundo inteiro. Ter a ministra Marina Silva, que é um símbolo nessa luta, como ministra do Meio Ambiente, é um privilégio que poucos têm, talvez só nós tenhamos. Ela já está no campo do símbolo. Então, por exemplo, tudo que nós vimos acontecer, e eu não quero aqui fazer nenhum proselitismo político nos últimos 4 anos, que sinalizam não apenas com
o desrespeito a essa preservação ambiental, mas inclusive com estímulo a agressões ao meio ambiente, isso que são inaceitáveis. Isso nos colocou muito mal do ponto de vista do mundo. Na hora em que Marina é a ministra de Meio Ambiente e as questões climáticas do nosso país, isso é um sinal claramente compreendido e não há nada mais rápido de fazer o mundo perceber que o sinal aqui foi trocado do que isso. Eu tenho muita certeza de que Marina e eu, de que a pesca e a aquicultura e o meio ambiente vão andar lado a lado. Porque nós tivemos uma primeira conversa institucional e nessa conversa eu levei uma sugestão que também era a sugestão da ministra, justamente para que essa apreensão pudesse não ter, como não terá, razão para se sustentar, era muito importante, e é isso que nós estamos fazendo, ter os assessores mais diretamente vinculados aos 2 ministros em permanente comissão, em permanente reunião. Porque o que é importante? É que eu entenda o olhar e as preocupações de Marina sobre as questões que são relevantes para o meu setor, que eu possa compreender a lógica dela e que ela possa entender também a minha lógica. E o que é que nos une? A vontade de servir ao país. O presidente Lula faz da geração de emprego, do combate à fome, da inclusão de excluídos, e a pesca artesanal tem as comunidades ribeirinhas, as comunidades originais. Então, tudo isso é prioridade nesse governo, que respeita o meio ambiente. Nós vamos ter que ter a engenharia política, e aí eu quero lhe dizer que essa é a minha expertise, de construir mecanismos que nos permitam tirar esse tensionamento, essa apreensão. Porque não é por mal, não é porque o setor da pesca não entenda a importância de preservar o meio ambiente, a extinção de espécies. É porque a pessoa se preocupa que o fato de interagir em 2 ministérios possa contribuir para uma maior burocracia. Qual é o meu desafio e o desafio da ministra Marina? Até por uma questão pedagógica. É mostrar que conviver harmonicamente, sem penalizar o setor que produz e que corrige as distorções que são prioridades do nosso governo, isso é possível e isso vai acontecer. Ministro, a gente tem tanta coisa aqui que são prementes e eu espero que a gente tenha tempo de conseguir abordar. Veja só, uma das questões é hoje a impossibilidade que nós temos de exportar para a União Europeia. Quer dizer, há um impeditivo desde 2018 em razão de questões sanitárias. A compreensão é de que houve um entendimento equivocado da União Europeia quando avaliou a questão da captura, da pesca, e acabou prejudicando todo o setor, inclusive a agricultura. O senhor acha que é possível restabelecer essa relação? É uma prioridade do Ministério, neste momento, a voltar a exportar para a União Europeia? Eu não vou dizer que é a maior prioridade, mas eu vou dizer que é uma prioridade central, porque essa faz toda a diferença. O mercado europeu é o maior mercado consumidor do mundo. Até 2018 era o mercado que mais consumia o nosso pescado. Voltar a fornecer para o mercado europeu é vital. Como o senhor pretende desamarrar isso? Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer algumas considerações. Acho que é tão importante que tenho dito que nós vamos conseguir isso e no momento em que conseguirmos a gente vai escrever essa história com 2 momentos. Antes de voltar a fornecer pescado para a Europa e depois. Eu acho, primeiro, que o mundo vai olhar para o Brasil de forma diferente, porque no governo do presidente Lula, as questões de relações econômicas são tratadas de outra forma. A relação exterior, a política de relações exteriores são conduzidas com uma enorme abertura e há um respeito muito grande pela figura do presidente Lula e pela prioridade com que ele trata essa questão. Acho, e só acho, que essa proibição tem um pouco de uma carga de preocupação com os sinais que não são aceitos, de desrespeito, falta de preocupação e de priorização com as questões ambientais. Você sabe que essa termina por ser uma forma de sancionar o país. Acho que isso tudo vai mudando e nos ajuda muito. E na minha primeira conversa com o presidente Lula, eu quero confessar que ela me marcou muito, não apenas pelo convite, que já seria muito importante, mas sobretudo porque ele se mostrou uma pessoa que conhecia bem o setor. E ele tem muito orgulho de ter sido o presidente que lá atrás, pela primeira vez, conferiu o status de Ministério à Pesca e Aquicultura. E ele me colocou exatamente essa questão. Nós precisamos voltar ao mercado europeu e vamos fazer um esforço para que isso ocorra rapidamente. Então, nós vamos diligenciar dentro do Ministério, vamos pedir uma nova avaliação, vamos trabalhar isso de forma transversal, envolvendo o Ministério das Relações Exteriores, envolvendo o prestígio da figura do presidente Lula, envolvendo o Ministério da Indústria e Comércio do presidente Geraldo Alckmin, enfim, vamos trabalhar não apenas como prioridade do Ministério da Pesca e Aquicultura, essa é uma prioridade do governo do presidente Lula.
Mas aí os senhores pretendem, por exemplo, fazer uma diferenciação entre o pescado, porque há um trabalho bilateral, quer dizer, de você trabalhar o pescado brasileiro, o Brasil com a União Europeia, mas é necessário trabalhar também as questões internas sanitárias. Sim. Alguma dificuldade, o senhor falou, há uma visão antipática, talvez, da União Europeia em relação às questões ambientais brasileiras, que pode ter, de alguma maneira, influenciado. A gente sabe que o Parlamento Europeu é muito influenciado hoje por posições dos deputados franceses, que trabalham muito a coisa da imagem, ficou realmente prejudicado aí, pelo discurso que se fez lá na União Europeia em relação aos cuidados que o Brasil tinha sobre o meio ambiente, mas é preciso superar as questões internas também, né, ministro? Veja, é evidente que eu estou dando uma impressão muito inicial, claro. Não é fruto desses 50 dias aí à frente da pesca, mas como esse é um tema muito importante, eu ouço recorrentemente os setores que atuam, e todos têm um sentimento de que esses obstáculos que foram apontados ou já foram vencidos ou estão muito rapidamente por ser vencidos. E tanto que a demanda nós precisamos voltar a ser avaliados para que haja a percepção de que naquilo que foi colocado como óbice impeditivo de fornecer ao mercado europeu, esse dever de casa nós já fizemos. Sinceramente, eu não posso te dizer, por não conhecer de perto esse processo, que isso é rigorosamente verdade. Mas eu percebo pelo setor que mais tem interesse em que isso ocorra, que há um convencimento muito grande de que nós vencemos essas restrições. Então, nós precisamos fazer valer o prestígio, a forma diferente com que o mundo olha para o Brasil hoje, para que a gente possa ter essa nova avaliação, para que a gente possa observar se ainda há algo a corrigir. Fato concreto é que o desafio é vencer essa proibição. E nós vamos fazer ao longo dos próximos 4 anos, eu espero que não sejam necessários 4 anos, eu estou otimista que não serão, tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer disso um problema a menos para a pesca e para a aquicultura. Tem um gargalo tributário aí pela frente, né, ministro, que é a questão da cobrança do imposto sobre a ração para peixes. A gente tem um tratamento tributário diferenciado para frango e para suínos. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Veja, eu diria vai ter que convencer o ministro Haddad. Veja, mas aí eu tenho uma coisa muito importante. 2 coisas. Primeiro, na aquicultura eu sinto que essa é a principal reivindicação, porque a ração chega a ser responsável por 70% do custo da cadeia que produz o peixe. Portanto, é relevante. E não se justifica esse tratamento que é dado a suínos e a aves e não é dado a peixe. Veja, se nós estamos num país que entende que isso é prioridade, que passa a tratar a pesca e a aquicultura como prioridade, a ponto de dar à pesca e à aquicultura o status de ministério, aí o contrassenso é ainda maior se nós não encontrarmos no nosso governo a sensibilidade para corrigir isso que para mim é uma distorção. O que é que me anima? Me anima ter ouvido do presidente Lula que ele considera que isso precisa acontecer. Então, sentar com o ministro Haddad, com os ministros que integram lá o conselho, enfim, trazer essa questão. Aí eu vou falar um pouco daquilo como eu olho quando Marina senta comigo. É claro que eu compreendo a posição do ministro Haddad. Não tem ministro da Fazenda que não seja conservador quando você quer isenção de alguma coisa. É do jogo, mas aí entra o líder, o presidente da República, aí entra a importância do setor, entra a capacidade que nós temos, se dermos estímulos como esse, de ter um retorno que é absolutamente desproporcional do ponto de vista positivo para o esforço financeiro que o Estado vai fazer. Estou convencido, e aí quero te dizer uma coisa, no início dessa caminhada, havia uma parte dos setores que atuam na pesca que tinham receio de a pesca voltar a ter o status de ministério. E eles me dizem que tinham receio, porque eles tinham receio que isso fosse tratado como uma moeda de troca política, que nós pudéssemos ter lá um político que não tivesse dimensão e que fizesse daquilo um bunker para atender interesses paroquiais do seu partido. Eu fiz questão de montar uma equipe que tem no critério técnico o maior peso, exatamente porque me falta isso. Eu sou um político. Eu não sou um especialista da área. Então, ao meu lado tem um secretário executivo, que é uma pessoa que tem uma trajetória da qual todos nós nos orgulhamos, porque foi construída com muita seriedade e competência na pesca e na aquicultura. Então, nós estamos trabalhando
E eu hoje, cada vez que me deparo com um problema como esse, mais me convenço que o presidente Lula tem toda a razão, que ele acertou em conferir esse status. Porque imagina discutir essa questão tributária com o ministro Fernando Haddad sendo secretário nacional vinculado a um ministério. Você não senta com ele, não. Senta o ministro ao qual a tua secretaria é vinculada. E esse ministro tem a sua prioridade e outras prioridades que talvez não seja a sua. O que é que a pesca ganhou? O que é que a agricultura ganhou? Ganhou uma interlocução, ganhou alguém que vai sentar lá só para tratar das questões que são importantes para o setor. Quer dizer, a questão do status, ela, no fim das contas, também é importante. É isso, o presidente Lula emprestou a pesca, deu voz, deu tribuna. Mas a mim me parece, ministro, que essa questão da desconfiança do setor em relação a uma pasta exclusiva para a pesca e agricultura é uma questão que foi superada. Ela, pelo menos a gente vem acompanhando ao longo do governo de transição, essa resistência ela foi diminuindo. E foi diminuindo pelo entendimento de que já era algo consolidado na percepção do projeto vencedor. Mas mais do que isso, o senhor vai ter que agora atrair o setor. E o setor ele é muito diverso. A gente está falando de pescadores artesanais e o setor industrial que exige alta tecnologia, né, desenvolvimento, inovação e etc. Como é que o senhor vai atrair esse setor tão diverso em políticas públicas indutoras de desenvolvimento que consiga abarcar? Bom, primeiro, só para corroborar com o que você está dizendo, eu gosto de fazer uma observação que dá contas desse desafio. Se você for olhar para a agricultura, você tem um ministério que cuida da agricultura, do agronegócio, que é ponta de lança no mundo inteiro, que é responsável pelo saldo positivo da balança, que é determinante, não é, para a economia do país, que é o agronegócio que é cuidado pelo senador Fávaro no Ministério da Agricultura. E você tem a agricultura familiar, o PRONAF, o apoio aos assentamentos, que é cuidado pelo ministro Paulo Teixeira, no MDA. Na pesca você tem os dois juntos, você percebeu bem. Você tem essa pesca de ponta, que concorre, não é, em condições de igualdade com os pontas de lança do mundo inteiro, e você tem um setor que precisa do carinho do Estado, que precisa perceber a mão do Estado, que quase sempre não chega até lá, que é o pescador artesanal, que é a comunidade ribeirinha, os movimentos sociais que atuam na pesca, a pastoral da pesca, são vozes que existem para vocalizar os interesses desse pescador. Essa prioridade do governo Lula é essa. Uma certa feita, conversando com empresários da pesca industrial, eles, por experiências e por qualquer coisa, tinham uma posição muito preconceituosa quanto à possibilidade desse convívio ser harmônico, que é completamente distinto da minha visão. Convencimento de que nós vamos fazer um trabalho que vai harmonizar essa relação. Mas, no limite, eu disse a ele, você percebeu com que governo você está tratando? Você já parou para pensar que pelo perfil do presidente, pelos compromissos do presidente, pela história do presidente, pelo que o presidente disse que era prioridade do governo dele para o Brasil inteiro, você já pensou? Você já parou para perceber que se você pedir para ele escolher uma prioridade, não será você? Então eu acho que nós temos que sim olhar para quem tem menos, olhar para quem precisa mais do nosso trabalho, cuidar dessas pessoas, ter uma atenção especial. Esse é o governo da participação popular. Nós vamos restabelecer isso no Ministério. E para mim não é difícil fazer isso, porque eu sempre acreditei no diálogo. Eu disse no primeiro dia em que cheguei no Ministério que ao final dessa caminhada eu só gostaria de ter um reconhecimento. Esse foi o ministro que quando nós procuramos, nós encontramos trabalhando e de portas abertas. Esse foi o ministro que se abriu para dialogar com os setores, que nos ouviu, que colocou as energias do Ministério a nosso serviço. Acho que esse é o desafio, acho que é um grande desafio, mas me estimula muito vencer esse desafio. Parte desse público dos artesanais, as políticas públicas de assistência social, elas estão aí disponíveis e, naturalmente, o senhor deve trabalhar essa questão. O outro lado, que é a questão industrial, essa precisa de financiamentos mais efetivos, mais objetivos. O senhor pretende trabalhar essa questão com o BNDES, ministro, o presidente Mercadante lá a Luiz Mercadante no BNDES pode, de alguma maneira, também ajudar nesse processo. O senhor já está discutindo com ele como que o senhor pretende trabalhar essa abertura de linhas de financiamento. Me parece que o presidente tem feito críticas aos juros exatamente porque entende que os financiamentos hoje eles são inacessíveis, tanto para os artesanais, por causa da incapacidade de financiamento, quanto do setor industrial, que não sente confiança para captar os recursos.
E aí eu trago, então, como é que o senhor está trabalhando também essa questão, já que o nosso tempo está esgotando, se isso tudo vai ser trabalhado dentro do Plano Safra também. Nós vamos envidar os esforços, vamos procurar todo mundo que possa nos ajudar a vencer esse desafio, a avançar nessa questão. Eu sinto que há duas expectativas distintas. Todas as vezes que eu sou procurado pelo setor da pesca industrial, eu percebo que, e eles dizem isso literalmente, ministro, nós viemos aqui, nós só queremos do senhor uma coisa. Nós queremos que o senhor coloque a institucionalidade, nós queremos que o senhor seja o nosso advogado, nós queremos que o senhor, junto à Mercadante, ao presidente Lula, ao ministro Haddad, que o senhor seja a nossa voz. Nós queremos que o senhor bote o peso do ministério a serviço desse avanço. E isso é uma das principais razões para estar lá. No outro campo, na outra ponta, eu vou contar pela prioridade que isso representa para o governo, eu vou contar com o apoio do ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Social, eu vou contar com o apoio de vários organismos e ministérios que atuam nessa área com esse mesmo objetivo, porque essa é uma determinação que vem de cima, vem de quem comanda. Esse é o maior compromisso do presidente Lula, é o compromisso com quem tem menos, com incluir excluídos, com matar a fome de quem não tem o direito de fazer aquilo que ele diz, que se ao final do governo ele conseguir fazer, ele terá cumprido a missão, fazer todos os brasileiros terem a oportunidade de fazer 3 refeições por dia. Nós da pesca vamos ser determinantes para que o presidente possa cumprir esse compromisso e se sentir realizado com essa passagem aí pela presidência. Tomara, ministro, porque isso vai resolver um problema que envergonha a todos nós, que é a questão da fome, e, ao mesmo tempo, vai levar renda e diversidade para as propriedades, quando a gente fala de agricultura, e também desenvolver um setor tão importante. Tinha tanta coisa para a gente continuar conversando aqui, ministro. Nós somos o 4º maior produtor mundial de tilápia, quer dizer, a gente tem uma capacidade enorme na produção de pescado na Amazônia, que isso tudo pode ser até um selo, mas eu sempre digo que quando sobra assunto é uma grande oportunidade para voltarmos a conversar em outra oportunidade. Eu espero que o senhor volte aqui e a gente possa continuar aí essa conversa, que foi muito agradável. Eu agradeço demais a gentileza do senhor ter vindo aqui no nosso estúdio. Eu ia fazer essa sugestão e esse autoconvite. Isso tudo nos estimula a ter uma segunda oportunidade. Eu vou estar à sua disposição. Eu agradeço muito por esse espaço que me permite me apresentar, mostrar às pessoas e, sobretudo, ao setor que eu vou defender como eu penso, quem eu sou, que tipo de políticas públicas eu pretendo tocar. Então eu agradeço muito pelo espaço. É um prazer estar aqui. O senhor pode ter certeza que o canal aqui, as portas vão estar sempre abertas para o senhor, tá bom? Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela companhia, e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.